Olá, eu sou o professor Daniel Vecchiato e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a introdução ao sistema operacional iOS. Esta é uma aula um pouco teórica, né? Nós não vamos estudar a forma de desenvolvimento para iOS, nós não vamos chegar a desenvolver um aplicativo para iOS, ok? Por quê? Porque nesta disciplina nós vamos focar um pouco mais na plataforma Android. E logo nos slides seguintes eu já vou falar o porquê da gente fazer o foco na plataforma Android em detrimento da plataforma iOS, ok? Mas então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos estudar as principais características da plataforma iOS, a sua arquitetura, então nós vamos estudar as 4 camadas, né? Sabendo que a iOS é um sistema operacional dividido em camadas, nós vamos estudar essas 4 camadas. Vamos verificar algumas ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento para iOS e então fazer alguns exercícios teóricos para só validar, né, para a gente testar, verificar esses conhecimentos que nós aprendemos, que nós discutimos durante a aula e passar aqui quais são os principais conceitos, né, como uma espécie também de revisão de quais são os principais conceitos desta aula, ok? Então vamos lá. Bom, começando aqui, o sistema operacional móvel da Apple Incorporation, né? Ou seja, foi a Apple que implementou o iOS. E ela implementou para ser um sistema operacional para ser utilizado em dispositivos móveis, né? Tanto que antigamente ele era conhecido como iPhone OS. Por quê? Porque o iOS ele foi feito para rodar no iPhone, né? Quando se iniciou esse produto iPhone da Apple, né? Um produto bastante conhecido. Ele é derivado do macOS X. Para quem não conhece o macOS ele é um sistema operacional utilizado em diversos produtos da Apple, né, como por exemplo os MacBooks da vida. Okay? Então quem for utilizar um MacBook vai utilizar um sistema operacional macOS X. O macOS ele é um sistema operacional bastante diferente do Windows, do Linux, etc. Pelo menos no que se diz respeito à sua interface gráfica. Porém, quando a gente olha o kernel do iOS, ele já é um kernel Unix-like, ou seja, diversos comandos que se rodam no Linux, né, isso falando a grosso modo, diversos comandos que rodam em plataformas Unix, né, como por exemplo Linux, se rodam também no kernel do macOS, né, quando a gente utiliza o terminal do macOS, né, seria o equivalente ao shell do Linux, para quem está acostumado a utilizar essa plataforma, então a gente consegue utilizar os mesmos comandos, ok? Bom, então, voltando aqui do iOS. O iOS ele é utilizado em dispositivos como iPhone, iPad, iPad Touch, ok? Então, esses 3 dispositivos da Apple utilizam o iOS. Ele é um sistema operacional proprietário, ou seja, ele é um sistema operacional feito pela Apple e o seu código-fonte não é aberto, né? A gente não tem acesso ao código-fonte do iOS. Então, nós temos pouca até documentação, né? Temos pouca documentação para entender o funcionamento real do iOS, ok? Pouco documentação comparado com os sistemas, né? Por exemplo, o Linux, né? Ou, por exemplo, o Android. E essa é até uma das razões do porquê que nós vamos focar nessa disciplina, focar um pouco mais na plataforma Android. Mas já nós vamos ver outras propostas também de a gente focar um pouquinho mais no Android do que no iOS. Outra questão também do sistema operacional ser proprietário é que o sistema operacional iOS e o macOS também são sistemas operacionais que foram desenvolvidos para rodar no hardware da Apple. Ou seja, você só roda um iOS no celular da Apple. Você só roda um macOS no computador da Apple. Porém, existem mecanismos de se rodar, por exemplo, um macOS X e um computador convencional, e um PC convencional. Por exemplo, você compra um notebook, um desktop para rodar que já vem com Windows instalado ou com Linux, e você faz uma configuração para instalar o macOS X, né? Quem tiver curiosidade, né, se você pesquisar por Hackintosh, né, dessa forma aqui no Google, desculpe, hack, né, de hacker, né, H-A-C-K, beleza? Hackintosh, com S-H, dessa forma. Quem escrever dessa forma aqui, ó, Hackintosh, você vai verificar que existe mecanismo de se instalar o macOS X no PC convencional, né? Ou seja, apesar da Apple fazer uma plataforma, fazer algo proprietário, certo? Que só rode em seu hardware, em tese, existem mecanismos, né, que se fizeram, né, mecanismos escusos, né, não oficiais, para se rodar um macOS X num computador convencional, ok? Bom,
Voltando aqui sobre o iOS, né, a sua arquitetura consiste em 4 camadas, então nós vamos estudar cada uma delas, né, nós vamos estudar a CoreOS, né, a Core Services, a Media e a Cocoa Touch, ok? Então nós vamos estudar especificamente cada uma dessas camadas. Eu não vou tratar aqui especificamente, porque nos slides seguintes vão ter slides específicos sobre cada uma dessas camadas e nós vamos estudar isso no momento oportuno. Bom, esta aqui é outra grande razão pela qual nós vamos focar no Android. Esta aqui é a cota de mercado, né, ou market share, quando a gente procura em inglês, né, dos sistemas operacionais, aqui ó, sistemas operacionais móveis utilizados no Brasil, de abril de 2018 até abril de 2019. Então nós temos aqui, nessa linha vermelha, ela representa, aqui ó, tá, desde abril de 2018 está aqui, né, a gente tem maio, junho, julho, assim por diante, até abril de 2019. Então a gente está correndo no tempo, né, desta forma aqui, nesse sentido. Bom, então nós temos aqui, por exemplo, esta linha vermelha, essa linha aqui de cima, ela representa o Android. Então nós vemos aqui que a cota de mercado do Android ela é superior a todos os demais, e muito superior. Né? Nesse ponto aqui, em abril de 2019, né, nós temos que o Android ele ocupava 85,95%, praticamente, né, aproximadamente 86% da fatia de mercado para o Android. Okay? Enquanto em segundo lugar aqui, em cinza, nós temos o iOS, ok? Então o iOS nesta região aqui, ele possuía apenas 13% da fatia de mercado. E nós temos outras linhas aqui beirando o zero, certo? O terceiro sistema operacional mais utilizado é o Windows Phone. E ele é utilizado em mais ou menos, né, de acordo com essa pesquisa, em 0,6%. Então, isso sobra muito pouco para as demais plataformas, né? A gente ainda tem a plataforma Samsung, né? O Samsung antigamente tinha um sistema operacional BADA, certo? Utilizado em mais ou menos 0,15% dos dispositivos, e os outros, né? Em modo geral, eles são colocados aí perto do 0%. Então, pelo fato do Android ele possuir 86% da fatia de mercado, ou seja, um valor quase próximo de 100%, quase próximo da totalidade, ele tem a grande maioria da faixa de mercado, então nós vamos focar nesse sistema operacional. Então, por dois motivos. Pelo fato de ele ser amplamente utilizado e pelo fato de ele também ser uma plataforma aberta e mantida pela Google. Então, como a gente tem acesso ao sistema operacional Android, etc., o código-fonte do Android, a documentação é muito mais vasta, então é muito mais tranquilo da gente estudar, de a gente conseguir aprender conceitos muito mais relevantes em cima do Android, ok? Então, por esse motivo, nós vamos focar nessa disciplina um pouco mais no Android, se comparado com o iOS, ok? Bom, é interessante também a gente verificar que existem diversas versões do sistema operacional iOS. A primeira versão foi feita lá em 2007, certo? E praticamente ano a ano foram surgindo novas versões, ok? Então a gente tem uma versão aqui em 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e esse ano ainda vamos ter o iOS 13 que ainda está por vir, ok? Agora em 2019. Bom, então a primeira versão aqui, né, falando um pouquinho das versões, antigamente aqui, né, da primeira até a terceira versão, ele era chamado ainda de iPhone OS, certo? Até meados de 2009. Então lá para 2010, né, que foi o iOS 4, surgiu a primeira versão chamada iOS, ok? Mudaram-se o nome do sistema operacional. Bom, lá em 2011, né, na versão 5, no iOS 5, já surgiu os iCloud Services, ok? Nós já vamos falar o que é o iCloud, daqui a pouquinho tem um slide especificamente sobre isso. E também surgiu a Siri, certo? Que é um assistente pessoal, e também tem um slide específico sobre a Siri. Lá no iOS 6 surgiu um novo app de mapas, né? Lá no iOS 7 já surgiu mudança na interface gráfica, no iOS 8 já surgiu. A Siri já começou a aceitar português, certo? Então é uma assistente pessoal que a gente conversa com ela e aceitando a linguagem portuguesa. Já começaram a colocar aplicativos Health, né, Health Apps, que hoje em dia estão bastante na moda, estão ganhando bastante fatia de mercado, principalmente pelo fato da utilização e com a popularização hoje em dia dos smartwatches,
que conseguem, por exemplo, fazer medições de batimentos cardíacos, né? Alguns já conseguem fazer de uma forma bastante simples ainda, alguns eletrocardiogramas e assim por diante, né? Então esses dispositivos, eles vêm a agregar, a conseguir a gente controlar mais a nossa saúde, né? E por isso também esses aplicativos eles estão ficando bastante em voga hoje em dia e já foi integrado no iOS lá na sua versão 8, ok? Na versão 9 ele foi conseguindo aumentar a segurança e baixo consumo de energia. Aqui eu abro uma ressalva porque basicamente, né, quando a gente estuda sobre dispositivos móveis, o desenvolvimento tem que se preocupar com algumas questões, né? Nós temos que se preocupar bastante com a segurança dos nossos aplicativos, nossos dispositivos. Por quê? Porque hoje em dia um dispositivo móvel ele é como se fosse uma agenda, um diário pessoal que anda o tempo inteiro conosco. Então a gente coloca bastante informações sensíveis dentro daquele dispositivo. Nós temos diversas conversas com nossos amigos, com nossos entes queridos, temos diversas fotos, lugares que frequentamos e assim por diante. Então, essa informação que é armazenada no dispositivo de posse de uma pessoa não muito bem intencionada, isso pode causar danos muito grandes, né? Pode facilitar com que você caia em algum golpe ou que você tenha alguma perda financeira ou em outro sentido também, né? Outra grande questão dos dispositivos móveis que nós temos que se preocupar no desenvolvimento é o baixo consumo de energia. Hoje, um dos grandes gargalos da evolução dos dispositivos móveis é justamente a energia. Nós vemos aí numa era que nossas baterias aí duram mais ou menos um dia no máximo, né? Então é bastante comum, né? Eu vi relatos de pessoas que toda noite, por exemplo, carregam seus dispositivos móveis, né? Deixam carregando para que a bateria aguente durante o dia. É lógico que o consumo de bateria varia muito, né, tanto pela potência da bateria, mas também de acordo com a sua utilização, né? Quanto mais você usa, mais rápido a bateria cai. E o aplicativo também, quanto mais o aplicativo for otimizado, menos bateria ele vai gastar. Então, isso aqui é basicamente, né? De versão para versão, sempre a Apple vai falar que foi melhorada a segurança, foi melhorada a privacidade, foi melhorada a otimização de bateria, né? A interface gráfica ficou mais amigável. Então, assim, são questões que sempre se preocupa corrigir de uma versão para outra. Lá na versão 10 atualizou aplicações, né, de mapas, mensagens, etc. E na versão 11 é interessante que ele deixou de ser compatível com a arquitetura dos 32 bits. Agora o iOS só funciona nos seus celulares que tem a arquitetura 64 bits. Na versão 12 teve melhorias de FaceTime, né, que é a plataforma de comunicação da Apple, no desempenho, né, assim como eu falei para vocês, né, geralmente vai ter sempre o quê? Melhorias de segurança, desempenho, consumo de bateria e assim por diante, ok? E a 13 ainda está por vir, então vamos aguardar. Então, assim, é interessante quando a gente estuda dispositivos móveis que a gente verifica que a evolução ela é muito rápida, né? A gente tem aqui todo ano surgindo um sistema operacional novo, todo ano nós estamos vendo que surgem celulares novos, dispositivos novos, então é um meio que tem se evoluído muito rápido, né? Então a gente sabe que começou lá em 2007, que é bem aqui, é próximo, né? É perto de onde nós estamos agora, e a evolução que nós tivemos aqui no decorrer desses 12 anos, né, foi uma evolução muito rápida na computação. Então é uma área bastante bacana, bastante, que para quem gosta de estudar, né, que está em bastante evolução, e a gente tem que sempre se manter ativo para se manter atualizado nessas novas versões, ok? Bom, aqui as funcionalidades principais, eu falei para vocês que vamos ter um slide específico de Siri e um específico de iCloud, né, que são as principais funcionalidades aí do iOS. O Siri é um assistente pessoal, né, aqui é o aplicativo de assistente pessoal para iOS, ele foi integrado lá na versão 5 do nosso iPhone, né, do nosso iOS, e somente para o iPhone 4S que ele surgiu, né? Tanto que algumas pessoas ainda falavam que o S era de Siri, né? Tinha o iPhone 4 e o 4S foi quando surgiu a Siri. Bom, ele usa processamento de linguagem natural, ou seja, o que é isso? Ele reconhece a nossa própria linguagem falada, né? Nossa linguagem natural, assim como a gente conversa. Assim como estou explicando este slide, o Siri reconhece, né? Então ele responde algumas perguntas realizadas por vós pelos usuários, ok? Não vou falar aqui quais são todas as funcionalidades, etc. Quem tiver um iPhone ou quem que quiser pesquisar mais, aí fica à vontade para verificar quais são todas as respostas que o Siri pode dar, ok? Ele suporta diversas línguas, incluindo o nosso português, né? Então a gente consegue utilizar na nossa linguagem natural, nossa linguagem mãe.
E ele foi adquirido pela Apple, né? Não foi desenvolvido originalmente pela Apple, ele foi adquirido lá em 2010, ok? E antes de ser comprado pela Apple, ela iria integrar o Android e o BlackBerry, né? Mas a partir do momento que a Apple comprou a Siri, então ele passou a utilizar apenas em seus dispositivos móveis, ok? Bom, outra ferramenta interessante é o iCloud, né? Anunciado lá em 2011. Né? Ele foi disponível na versão 5 do iOS e posterior. E para que serve o iCloud? O iCloud é um sistema de armazenamento em nuvem. Ou seja, ele permite que você armazene conteúdo, seja fotos, vídeos, enfim, o que você quiser. Né? Calendários, contatos, sincronizar contatos, né? Documentos, de qualquer dispositivo. Né? E aí você tem uma conta que ele te armazena nos servidores aí da Apple essas informações. Ok? Bom, ele está em todos os novos dispositivos, como o iOS e também os Macs. Né? Ele é wireless automático e seria equivalente, né, aos concorrentes do Google Drive, do SkyDrive, do OneDrive, Dropbox e entre outros. Né? Então, hoje em dia, a gente começa a perceber que existe muito, né, essa questão de armazenamento de informações na nuvem, etc. Então, o iCloud é justamente esse armazenamento da Apple. Né? Então, assim, eu imagino que todo mundo aqui já esteja familiarizado com esse tipo de armazenamento. Então, é só para a gente saber que a versão da Apple para armazenamento na nuvem se chama iCloud. Basicamente isso. Bom, outra questão. O armazenamento interno. Né? Como que é o sistema de arquivos do Apple, né? Do iOS? Então, os dados no iPhone, eles são armazenados internamente. A gente não encontra iPhones com slot de expansão externa, né, com SD cards. Já no Android é bastante comum, né, você comprar um Android, que ele tem lá sua memória interna, e você compra um slot de expansão, que seria nada mais do que um SD card, que você pluga no telefone e você consegue ampliar essa mídia de armazenamento. Então, assim como no Mac, os dispositivos da Apple, né, o sistema de arquivo se chama HFS, né, que é o Hierarchical File System Plus. Okay? Então aqui é o HFS Plus. O tamanho do bloco típico é de 4 KB. Né? Então assim, quem está acostumado a fazer formatação, né? Formatar pendrive, formatar disco rígido, a gente sabe que na hora que a gente vai formatar lá, pelo menos pelo Windows, né? Ele mostra qual é o tamanho de bloco que você quer. Ou seja, qual é a menor unidade de informação que você consegue colocar. Né? Então você vai ter blocos aí, né? Vai ter seu sistema de arquivo separado em blocos de 4K. Ou seja, se você precisar armazenar um arquivo de 1K, 1 KB, né, o que ele vai fazer? Ele vai preencher, né, vamos supor que esse aqui é um bloco aqui de 4K, esse outro aqui é um bloco de 4K. Se eu quiser armazenar 1 KB, né, ele vai preencher aqui 1 KB. Só que se eu precisar colocar outro arquivo de 2K, por exemplo, né, 2 KB, ele não vai conseguir entrar aqui. Por quê? Porque a menor unidade de endereçamento do meu sistema de arquivo é 4K. Então, se eu coloquei um arquivo de 1K dentro deste bloco, esse bloco já está totalmente ocupado. Né? E ele vai perder esse espaço aqui. Beleza? Na hora que eu venho aqui e coloco 2 KB, um arquivo de 2 KB, eu teria que colocar neste segundo bloco. Beleza? Eu não vou entrar tão a fundo aqui na parte de sistema de arquivos, porque isso já seria uma outra disciplina, né? Mais voltada para a arquitetura de computadores e assim por diante. Bom, é lógico que o bloco típico é de 4 KB, mas isso pode variar de acordo com o disco, né? E ele tem a opção de journaling para melhorar a confiabilidade e desempenho na recuperação de uma falha. Bom, quem não sabe o que é journaling é o seguinte. Antigamente, né, para quem lembra aí, para quem utilizava disquete, por exemplo, ou utilizava o Windows 98, né, antes de ser a família NT, né, que foi quando surgiu o NTFS, né, ainda quando existia os FATs, né, da vida, os sistemas de arquivos eles não eram muito confiáveis. Então, se, por exemplo, você estivesse trabalhando no seu computador, fazendo modificações no sistema de arquivo, em documentos, etc., e de repente caísse energia, aquele documento poderia ficar corrompido. Então, você não conseguiria acessá-lo novamente. Certo? Então, ele não era tão confiável o sistema de arquivos. Hoje em dia, quando nós estamos trabalhando no computador, mexendo em algum documento e de repente cai a energia e o computador se desliga de uma forma assim abrupta, né? Sem ser você ir lá, fechar o arquivo, salvar, apertar para desligar e assim por diante, geralmente ainda a gente consegue recuperar o arquivo. Por quê? Por causa desse sistema de journaling. Basicamente, o que é o journaling? Né? Se você tem aqui seu documento, e seu documento tem que ser escrito no disco.
né? Eu vou explicar de uma forma bem simples porque a gente não está numa disciplina de arquitetura de computadores, ok? Então, eu tenho meu documento, ele tem que ser escrito no disco. Antes de ele escrever no disco, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai escrever num que a gente chama de journal, né? Seria como se fosse um jornal, digamos assim, né? Para dizer o que vai ser feito, quais são as operações que serão executadas. E depois, né, esse é o primeiro passo, e depois que ele vai escrever no disco. Ou seja, se no momento que ele está escrevendo esse documento no disco, ele dá um problema, né? Na hora que você religar, ele vai conseguir recuperar as informações baseado no que foi escrito nesse journal, certo? Então a gente tem essa questão, eu expliquei aqui de uma forma bem simples, né, porque não é o foco dessa nossa disciplina, mas para que vocês entendam, né, que o HFS Plus ele é um sistema de arquivo bastante confiável, né, tanto que assim, é difícil a gente perder algum arquivo hoje em dia, a gente verificar que tem algum arquivo corrompido e assim por diante. Porque a confiabilidade dos sistemas de arquivos eles têm crescido bastante, ok? Bom, pessoal, olhando aqui agora a arquitetura, nós temos aqui que o iOS ele possui 4 camadas. Nós temos aqui a CoreOS, seria a camada mais baixo nível, né, mais próxima do hardware, certo? Depois nós temos a Core Services, a Media e a Cocoa Touch, ok? Nós vamos aqui especificamente falar de cada uma delas no slide seguinte. Bom, quando a gente vem aqui, fala aqui da Cocoa Touch, que seria a camada mais próxima do desenvolvedor, certo? Ele contém os principais frameworks para a construção de aplicativos, né? Define a arquitetura básica de uma aplicação MVC. Né? Eu já vou mostrar aqui um desenho do modelo MVC, mas aqui para quem desenvolve web já está acostumado a estudar esse modelo, né? Que é modelo, visão e controle, né? Essa arquitetura em camadas. Ele tem lá o UIKit, né? UI de User Interface, né? De interface gráfica, interface com o usuário, que provê as ferramentas básicas para implementar aplicações gráficas orientadas a eventos no iOS. Então ele usa o mesmo framework base de infraestrutura encontrado no OS X, né? Lembrando que o OS X ele é utilizado nos MacBooks, ok? Bom, outras coisas que tem na Cocoa Touch é serviço de notificação, o Push Messages, né? E para quem desenvolve aplicativo móvel, né, sabe que fazer essa questão de push ela é um pouco complicada, né, em si. E aqui a plataforma Cocoa Touch ele te auxilia a fazer isso, né? O que é push? Quando a gente começa a aprender desenvolvimentos de computadores, fazer comunicação em rede, etc., às vezes nós aprendemos, né, de uma forma mais fácil, né? Quando a gente pensa em cliente e servidor, né, vamos colocar aqui um dispositivo móvelzinho aqui, né, por exemplo, um celularzinho, né? E aqui pensando que esse cara aqui é o servidor, né? Aqui em cima. É muito simples a gente conseguir pegar uma informação e mandar essa informação, né? Consultar alguma informação do servidor, certo? A comunicação começar assim, né? Primeiro a gente manda do celular para o servidor e depois só pega a resposta, né? Por quê? Porque a gente com o dispositivo móvel, a gente sabe o IP do servidor, sabe o endereço dele para poder se comunicar, certo? Então fica muito mais simples, né? Se a gente está aqui de um notebook, por exemplo, de um celular, a gente quer fazer essa comunicação, a gente fazer a comunicação começando do cliente, né, acessando o servidor, né, pensando que assim, essa camada aqui de baixo é cliente, né, e a camada aqui de cima é servidor. Né. A gente pensando dessa forma, é muito mais fácil a comunicação iniciar do cliente, né, o cliente inicia, chamando algo, fazendo uma requisição do servidor, e o servidor respondendo algo para o cliente. Okay? Porém, quando a gente quer fazer o push, seria o contrário, seria o servidor iniciando a comunicação com o cliente. Porém, como que o servidor vai ter o IP do cliente? Ou o endereço do cliente, certo? Então, assim, é algo um pouco mais complexo, né? E no Cocoa Touch ele já tem lá o sistema de push da Apple para facilitar essa interação, certo? Geralmente, os sistemas de push, a Google tem a dela, a Apple tem a dela, enfim. Como que eles funcionam? Eles mantêm uma conexão entre o cliente e o servidor, né? uma conexão bastante leve, bastante simples, que se comunica com poucos dados, né? Ele mantém uma conexão ativa. Como essa conexão está ativa, né, então o servidor ele consegue mandar algumas notificações para o celular. Então é assim que geralmente a gente às vezes tem no nosso dispositivo, a gente recebe uma mensagem do WhatsApp, né, a mensagem ela chega do servidor para a gente, certo? Não a gente que vai consultar o servidor. Porque se fosse dessa forma, imagina, você tem o seu celular com WhatsApp. O seu celular, o seu aplicativo WhatsApp, ele teria que ficar consultando o servidor diversas vezes no dia ou durante um minuto para verificar se tem novas notificações, né, novas mensagens. Então, assim, existem várias formas, né, de fazer essa comunicação cliente-servidor, não é o objetivo dessa nossa disciplina, mas é importante saber isso, né?
Por quê? Uma das formas seria você perguntar a todo momento, né? O cliente perguntar a todo momento para o servidor: existem novas mensagens para mim? O servidor responde não. Aí o celular pergunta de novo: existem novas mensagens para mim? O servidor responde não. Isso é chamado de polling, né? Você ficar a todo momento perguntando para verificar se existem novas mensagens ou não. E outro meio, né, que seria um meio mais inteligente, é o push notification, ou seja, o servidor que entra em contato com o cliente sempre que necessário. Sempre que tiver uma nova informação que o servidor precisa enviar para o cliente, enfim, o servidor envia para o cliente, ok? Sem o cliente precisar ficar perguntando várias vezes. E esse é o sistema de push notification, né? Vou escrever aqui para quem quiser investigar mais, seria assim, push, ok? Bom, então na camada Cocoa Touch, né, a gente tem aqui algumas alertas, WebView, People Picker, Image Picker, câmera, localização, enfim, a gente tem acelerômetro, tá aqui, né? Então a gente tem vários frameworks aqui que auxiliam a gente a trabalhar na interface gráfica, ok? A segunda camada, né, um pouco mais abaixo, seria a mídia. Ela contém os principais frameworks, né, relacionados à tecnologia de criação de gráficos e reprodução de áudio e vídeo. Beleza? A principal camada, framework dessa camada, é o AV Foundation, certo? Que é a Audio e Video Foundation, beleza? Mas aqui a gente tem também a questão de OpenGL, né, para a gente mexer com gráficos, a gente tem o Quartz para execução de processos, né? Então aqui, a camada mídia, ela é basicamente para quem quer trabalhar com áudio, com vídeo, com animações gráficas, né, desenvolvimento de jogos, assim por diante. Seria essa camada aqui a principal, beleza? Bom, esse framework aqui, mais especificamente sobre esse framework que eu falei que é o principal, o AV Foundation, ele é desenvolvido em Objective-C, a gente já vai ver o que é esse Objective-C, né? E ele é feito para trabalhar com mídia, áudio e vídeo, beleza? Ele está disponível desde a versão do iOS 4, né, nessa forma atual dele, e ele consiste em 3 áreas distintas. Você trabalhar com áudio, você capturar áudios e imagens, né, e vídeos, e você conseguir editar, exportar e fazer o playback dessas informações, beleza? Então, para quem vai mexer com áudio e vídeo, essa camada aqui é bastante interessante e vale a pena se aprofundar nela. Descendo um pouco mais, né, a terceira camada, né, de cima para baixo, quando eu falo de cima para baixo, de cima pensando mais próximo ao usuário e baixo pensando mais no hardware, certo? Em mais baixo nível. Então, essa Core Service ela contém os principais frameworks que fornecem serviços fundamentais das aplicações e as camadas superiores, né? Então, o principal aqui é o Core Foundation e o somente Foundation, ok? Aqui tem o ARC, a gente vai estudar esse ARC e verificar o que é isso aqui, né? O Automatic Reference Caching. O iCloud Storage está aqui. O SQLite que nós vamos estudar, mas o SQLite vai ter uma semana específica que nós vamos estudar sobre isso, né? O SQLite ele é um banco de dados específico para rodar em dispositivos móveis, certo? É um banco de dados light, né? Leve. Suporte XML aqui, e entre outras informações, beleza? Então essa aqui é a Core Services. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o nosso Address Book, né, que seria o livro de contatos, acesso a arquivos, o SQLite, a parte de rede, né? Threads e assim por diante, beleza? A localização, né, o GPS está aqui nessa Core Services. Então seriam mais serviços voltados a um pouco mais baixo nível, né? Questão de banco de dados, questão de hardware mesmo, né? De você ter o GPS, conseguir acessar o GPS, conseguir acessar o endereço dos usuários, né? O address book, né? Que seriam os contatos, assim por diante. No CoreOS, que seria a mais baixo nível, ele já tem um framework de serviços assim, igual eu falo, é mais baixo nível. Quando eu falo baixo nível, é mais próximo do hardware. Por exemplo, gerenciamento de memória, gerenciamento de processo. Por exemplo, qual processo vai rodar por vez no processador? Qual processo que está nesse momento rodando no meu processador? Por que aqui, por exemplo, está rodando o PowerPoint e não está rodando o Chrome? Enfim, em que processos estão rodando? E qual que é mais rápido? Qual que vai ter mais tempo de processador? Qual vai ter menos tempo? E assim por diante. Esse tipo de controle, quem faz é o CoreOS. Questão de segurança entre os processos e assim por diante. Comunicação entre os processos, ok? Então ele serve como base para a construção das demais camadas. Então o CoreOS é o cara que é a camada que vai gerenciar o hardware, beleza? Bom, eu cheguei a tratar em uma das camadas sobre o Objective-C. O que é o Objective-C? É uma linguagem de programação, beleza? E ele era utilizado antigamente para o desenvolvimento de aplicativos iOS, beleza? Então, antigamente, né, as aplicações nativas iOS eram desenvolvidas nessa linguagem Objective-C.
também chamada de OBJ-C, né, Objective-C assim, OBJ-C e assim por diante, beleza? Então ela foi construída, esse Objective-C, em cima daquela linguagem C, uma linguagem que geralmente sim, no qual, por exemplo, o kernel Linux está desenvolvido, certo? E é possível compilar qualquer programa que está escrito em C em um compilador Objective-C, beleza? Bom, o que mais sobre essa linguagem? Enquanto as operações não orientadas a objetos são iguais em linguagem C, ela tem uma sintaxe de orientação a objeto que deriva dessa linguagem Smalltalk, beleza? Uma linguagem bastante antiga, uma das primeiras que teve na orientação a objetos. A orientação a objeto ela é baseada em passagem de mensagem para as instâncias de objeto. A gente não só chama objeto, a gente tem que enviar uma mensagem. Então, ele é um pouco diferente das linguagens que a gente está acostumado aí de orientação a objeto. Por exemplo, aqui nós temos um objeto, chamando um método, passando um argumento. Então, essa é a sintaxe da Objective-C. Se fosse uma outra linguagem convencional, a gente teria como? A gente escreveria assim, né? OBJ, certo? A gente teria o OBJ, faria o pontinho. Aí aqui a gente escreve o método, né? A gente tem lá o método, né? Método assim. E aqui dentro, a gente abriria os parênteses e aqui a gente passaria os argumentos. Né? Argumentos. Seria assim. Isso aqui é o modelo convencional, né? Assim que Java funciona, assim que C# funciona, né? Objeto.método e a gente passa argumentos. O Objective-C já tem essa sintaxe aqui um pouco diferente, beleza? Então foi isso que eu quis dizer com esse slide. Bom, ela é típica estrutura de uma aplicação em iOS é utilizar o padrão MVC. O MVC desenhado aqui seria a visão, certo? Na qual, geralmente, a gente tem um desenho, né? Na qual a visão é o que os usuários enxergam, né? Seria a interface usuário. O usuário interage com a visão, certo? A visão, ela geralmente manda informações, né, as ações dela para o controller, e o controller notifica, né, ele manda informações para o modelo. O modelo, geralmente, é onde estão as nossas regras de negócio, certo? Nossas informações estão aqui. O controller nada mais é do que fazer esse meio de campo entre a visão e o modelo, né? E sempre que houver alterações no modelo, ele notifica o controller que notifica a visão. Esse modelo MVC, ele é um modelo bastante famoso, né, em aplicações web, em desenvolvimento web. Né? Eu não vou entrar especificamente, ficar detalhando ele. Né? Mas o que é interessante a gente saber é que, quando a gente vai estudar MVC, a gente tem diversas figuras aí na internet, em livros, etc. E algumas diferentes. Né? Então, assim, pode ser que você encontre também figuras que liguem a visão ao modelo diretamente. Certo? Então, é bastante comum também você encontrar essa figura aqui, do jeito que eu desenhei agora, né? Fazendo que a visão e o modelo também se comunicam. Então, dependendo do autor, você vai encontrar aí informações um pouquinho diferentes do que está desenhado nessa imagem. Ok? Bom, vamos para frente. O Objective-C ele tem problemas de uma linguagem baseada em C. Né? Para quem desenvolveu em C, sabe que C trabalha com ponteiro, com alocação de memória e assim por diante. Né? Então, linguagem C, toda vez que eu preciso de mais memória, né, eu preciso alocar essa memória. E toda vez que eu termino de usar essa memória, eu preciso desalocar esse espaço. Né? Porque o espaço de memória é finito. Né? A gente não pode sair aí alocando memória infinitamente. Beleza? Então aqui um exemplo em C, né, para quem já estudou, para quem não estudou, que é isso aqui seria um ponteiro de caractere. Aqui eu alocaria 1 byte na memória, né? Então aqui só dando um exemplo. E aqui eu escreveria esse ponteiro. Se eu tenho um código em C desta forma aqui, né, na qual eu aloquei esse malloc, é memory alloc, né, uma função em C para alocação de memória, se eu aloquei esse 1 byte, em algum momento eu preciso desalocar. Porque senão o meu aplicativo, o meu programa, ele vai ficar alocando tanta memória, vai chegar uma hora que a memória do computador vai acabar. Né, e eu vou ter um problema no meu aplicativo. Né. Então, assim, se a gente faz um malloc, por exemplo, a gente tem que fazer a liberação de memória, né, que em C é a função free que faz. Beleza? Bom, e no Objective-C, se eu aloquei memória, era necessário eu desalocar? Sim. Beleza? Isso é feito com os comandos release e o comando retain. Beleza? Bom, mas e aí, o que vem para auxiliar o desenvolvedor? Né? Porque a gente alocar memória, desalocar memória, isso é bastante dificultoso. Né? Isso acaba dificultando e acaba atrasando o desenvolvimento. Né? E gerando erros também, porque é muito comum que o programador ele aloque memória, mas ele não desaloque ela, beleza? Então, com isso, foi implementado o ARC, que é o Automatic Reference Counting. Isso foi uma funcionalidade disponibilizada lá em 2011, no iOS 5.
né? Então, antes delas, os programadores eles precisavam enviar mensagens retain e release, né, que seria para você manter ou para você liberar a memória aos objetos, para marcá-los como uma desalocação de memória ou prevenir contra a desalocação, certo? Então, se eu marcasse retain, eu iria prevenir contra a desalocação. E se eu marcasse release, eu iria marcá-lo para desalocar a memória. Bom, com o ARC, né, o compilador ele vai desalocar a memória de maneira automática, examinando o código-fonte e adicionando mensagens de retain e release diretamente no código compilado. Ou seja, né, o que eu quero que vocês saiam sabendo daqui? Né? Para quem não tem conhecimento em C, pode não estar tão entendendo tão a fundo isso. Antigamente, né, nas linguagens de programação mais antigas, o programador ele tem que se preocupar com a informação que está na memória. Então, toda a informação que ele coloca dentro da memória, o programador tem que tirar. Se ele não tirar, aquela informação vai ficar na memória. E vai chegar uma hora que a minha memória vai começar ficando cheia, né? Estou colocando informação, ela vai começar a ficar cheia e na hora que eu quero colocar mais informação aqui dentro, aonde que eu ponho? Não tem mais espaço, certo? As linguagens modernas, elas já fazem essa alocação dinâmica de memória, né? Ela já consegue limpar a memória de forma automática. No Java, por exemplo, para quem já estudou, tem um garbage collector, por exemplo. Em C, em Objective-C, a gente tem um ARC. Né? Ele não é igual ao garbage collector, né? Ele não é a mesma coisa, né, que o garbage collector. Né? Estou até escrevendo aqui, observação, não é o mesmo que garbage collector. Não existe garbage collector para iOS, somente para macOS X. O que era o garbage collector em Java? Ele fica varrendo a memória, né? É um programa que fica varrendo a memória e vai desalocando os objetos que estão livres, né? Que não são mais utilizados. Já o ARC, ele atua em tempo de compilação. Ou seja, vai ter um desenho aqui que eu vou mostrar como que ele funciona. Né? Aqui, ó, o ARC funciona em tempo de compilação. Portanto, ele pode ser usado em qualquer versão da iOS. Então, né, você desenvolve seu código, certo? Desenvolve seu código. E aí, depois que você vai compilar, né, ele já insere toda a parte de retain e release de forma automática, certo? Então, como que era antigamente? Antigamente você tinha que escrever o retain release e o código, retain release e o código, e assim por diante. Hoje, né, com o Automatic Reference Counting, com o ARC, você já só escreve seu código e o próprio compilador já vai inserir as funções ARC aonde elas derem, certo? Ou seja, o programador não se preocupa mais com retain release, quem vai se preocupar isso é o compilador, certo? Então você só se preocupa em escrever no código, na hora que você compila esse código, o próprio compilador vai inserir essas informações retain e release dentro do seu código, certo? Ou seja, de você manter a memória com retain ou de release com você liberar essa memória. Bom, depois que a gente passou o Objective-C, né, atualmente os aplicativos iOS eles são desenvolvidos em Swift. Então ela é uma linguagem alternativa à linguagem Objective-C, certo? É uma linguagem de programação que foi desenvolvida pela Apple. É uma linguagem para criação de apps, né, para iOS, Mac, Apple TV, Apple Watch, entre outros. E ela tem um código aberto, né, diferente da maioria das coisas que a Apple implementa, né, das tecnologias que a Apple fornece. E ela pode ser agregada a um código Objective-C existente. Então, geralmente, né, na computação, quando a gente lança algo novo, a gente tem que se preocupar com um legado, né, com o que já foi feito. Por quê? Porque chega um momento que todos os aplicativos iOS eram feitos em Objective-C. Então a Apple não pode chegar e lançar uma nova linguagem e falar, olha pessoal, esquece o Objective-C e agora é só Swift. Por quê? Porque já teve muito treinamento, muitas pessoas já investiram tempo para aprender Objective-C. Então, a partir do momento que lança uma nova linguagem, existe um tempo de transição entre uma e outra, certo? Por quê? Porque muitas empresas já investiram tempo, já investiram recursos, já investiram em treinamento, não só empresas, pessoas também, né, para aprender o Objective-C. Então, essa transição do Objective-C para o Swift leva um tempo. Assim como o Android está fazendo de Java para Kotlin, certo? Por isso que ele tem que ser retrocompatível, certo? Bom, de acordo com a Apple, né, tem uns aplicativos que já são desenvolvidos inteiramente em Swift, né? Por exemplo, o Airbnb, né, o Khan Academy, o LinkedIn, né? Eu coloquei aqui uns aplicativos famosos para a gente saber, né, que a linguagem já está sendo amplamente aceita pelo mercado. Bom, de acordo com a Apple, né, essa informação eu tirei do site da Apple, que ele fala que o algoritmo comum de busca, por exemplo, né, ele obtém um resultado muito mais rápido com Swift se comparado com Objective-C e se comparado com Python. Beleza? Até 2,6 vezes mais rápido que o Objective-C e até 8,4 vezes mais rápido que o Python. Beleza? Bom,
Isso aqui calculando 10 números inteiros encontrados em um gráfico usando algoritmos de busca em profundidade. Bom, por que eu falo de acordo com a Apple? Se a Apple foi quem implementou o Swift, no site dela ela vai fazer uma comparação na qual ela tem que mostrar que o Swift é melhor que o Objective-C, no qual o Swift é melhor que o Python, beleza? Então, assim, a gente não pode tomar isso como uma verdade 100% absoluta, sabe? Que a Swift ela é melhor do que e mais rápido do que qualquer outra linguagem, certo? Porque essa foi uma informação fornecida pela Apple de acordo com o experimento que eles fizeram, controlado por eles, no hardware deles e assim por diante, né? Então, aqui tem outras várias ressalvas, né? A gente não sabe em que hardware foi rodado esse teste, né, que eles fizeram, e também a gente não sabe como foi feita essa implementação, né? Então, por isso que eu sempre coloquei de acordo com a Apple, e sempre que a gente tira algo do próprio fabricante, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essa informação, beleza? Bom, algumas características principais. Ele é uma linguagem compilada, ele não utiliza ponto e vírgula, o que é bastante interessante, né? Para quem está acostumado a programar com linguagens que precisam de ponto e vírgula, a gente sabe que é muito comum para nós, desenvolvedores, esquecermos esse ponto e vírgula. E o uso do ARC para gerenciamento de memória, né? Então a gente já viu o ARC. E ele também tem um playground, que é algo bastante interessante, que é o quê? Ele tem uma exibição interativa em execução no ambiente Xcode, que responde a alterações de código ou depurador on the fly. Ou seja, você altera o código-fonte e já consegue ver, sem precisar compilar, sem precisar executar todo o programa de novo, como que ele está se comportando no seu código, beleza? Então, a partir do momento que você tem um problema, você consegue voltar um pouquinho, alterar esse código e continuar executando. E é bastante interessante o Swift, beleza? Bom, algumas ferramentas, né, interessantes que a gente precisa estudar é o Xcode. O Xcode ele suporta Objective-C, Swift e o AppleScript por padrão, né? É uma ferramenta da Apple, certo? É um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, o IDE de software livre da Apple. Então seria o seguinte, né? Quem está acostumado aí com NetBeans, com Eclipse, né? O da Apple seria o Xcode. Ele possui ferramentas para criação, design e debug de aplicações iOS, né? Então ele tem aqui o IAT, né? O Instrument Analysis Tools, o iOS Simulator, SDK para iOS e assim por diante, né? E anteriormente chamado de Project Builder. É interessante esse iOS Simulator, porque ele é basicamente você conseguir rodar o aplicativo dentro de uma máquina virtual, né? Na verdade, não chega a ser uma máquina virtual, ele é um simulador, em que ele é mais leve, e por isso ele se torna mais rápido. Então, na hora que você está desenvolvendo para iOS, você consegue ter, por exemplo, assim, uma tela representando um iPhone, e você consegue interagir com esse iPhone, né? Dentro da sua ferramenta de desenvolvimento, né? Do seu ambiente de desenvolvimento, do seu computador. Você vai ter acesso a um iPhone, praticamente, né? Simulado no caso, né? E você consegue interagir e verificar o seu aplicativo, como que ele está ficando, sem precisar ter um iPhone contigo, para que você consiga verificar como está ficando a sua aplicação. Bom, outro framework interessante é o Cocoa, né? Nesse aqui já tem várias APIs, né? Bibliotecas nativas orientadas a objetos para os sistemas operacionais OS X. E aplicações usando Cocoa, elas herdam automaticamente comportamentos da interface visual do OS X, né? E ele é um modo recomendado da Apple para desenvolvimento de aplicações. Se você utilizar o Cocoa mais o Xcode, seria aí a dupla dinâmica aí da Apple para você fazer o desenvolvimento para aplicativos. Beleza? Bom, como que a gente faz para desenvolver então? O que é necessário? Primeira coisa, ter um Mac, certo? Por quê? Porque pelo Mac a gente vai conseguir ter os macOS, né? Ser cadastrado como desenvolvedor da Apple, isso custa mais ou menos $99 anuais. Tá aí um outro motivo pelo qual a gente vai focar um pouquinho no Android, certo? E utilizar o software de desenvolvimento, né? Por exemplo, o iOS SDK, o Xcode, o iPhone Simulator, o Interface Builder, Instruments e etc. Então são algumas ferramentas aí que a gente precisa para saber que a gente precisa para desenvolver iOS, ok? Bom, e por fim, né, explicar um pouquinho aqui do jailbreak, né? O que é o jailbreak? O jailbreak ele é um processo que permite que aparelhos com sistema iOS, como iPhone, iPod Touch, iPad, por exemplo, execute aplicativos não autorizados pelo fabricante Apple. Como que funciona para utilizar um aplicativo Apple? Eu tenho meu iPhone, por exemplo, eu entro lá na App Store, que seria a loja de aplicativos da Apple, baixo um aplicativo, né, ou compro o aplicativo, ou baixo se for gratuito, né, compro e baixo, e eu acesso esse aplicativo. Agora, um aparelho que tenha jailbreak, ele é capaz de baixar aplicativos que são disponíveis pela App Store. E eu uso isso, né, instalo, a partir de instaladores não oficiais, como por exemplo o Cydia, né?
Então, alguns aplicativos, por exemplo, que são pagos na App Store, eles são gratuitos nesse Cydia. E a pessoa que faz um jailbreak no seu telefone, ele consegue fazer o download desses aplicativos em lojas não oficiais. O uso de técnicas de jailbreak, elas não são recomendadas pelo fabricante, já que permite a execução de aplicativos que provêm de outros lugares além da App Store. Um grande problema disso aqui é a segurança. Por quê? Porque a App Store, ela faz uma triagem dos aplicativos nela. Então, quando você submete um aplicativo para a App Store, ele não vai de forma automática. Você faz o upload e ele já instala na App Store. A Apple, ela faz uma análise dos aplicativos, certo? Uma análise dinâmica e, em alguns casos, uma análise manual dos aplicativos. Então, ele leva um tempo para seu aplicativo ser avaliado, do ponto de vista de segurança, de usabilidade, né? Se ele corresponde aos padrões da Apple e assim por diante, para ele ser publicado na App Store. Então, em tese, os aplicativos que estão na App Store são aplicativos mais seguros, mais confiáveis de serem utilizados, beleza? Então, por isso que essas técnicas de jailbreak, elas não são recomendadas, né? E assim, eu só cito aqui para fins de vocês, se em algum momento estiverem lendo algo e ouvir o que é jailbreak, vocês já terem a noção do que funciona isso, ok? Então, para fechar aqui, né, a nossa aula de hoje, se você quiser mais informações, é só acessar esse site aqui, o developer.apple.com. Lá vai ter diversas informações sobre o desenvolvimento de aplicativos para iOS. Bom, conforme prometido, aqui estão alguns exercícios só para guiar o seu estudo. Bom, então aqui eu pergunto, como que o iOS, né, como o iOS ele não implementa um sistema de garbage collection, o Objective-C mantém um contador de referência para os objetos de forma a viabilizar a liberação de memória de tal objeto. Qual que é o mecanismo que permite ao usuário não se preocupar com a desalocação do espaço de memória ocupado pelas variáveis, deixando isto a cargo do computador? Né? Então isso aqui nós estudamos, né? E nós vimos que quem faz isso aqui é o ARC, né? O Automatic Reference Caching. Beleza? O que mais? Quais são as camadas do iOS? Lembrando que são 4 camadas. Então é importante a gente saber quais são as 4 camadas e quais delas, né? E qual que é a ordem delas, né? De baixo para cima ou de cima para baixo, dependendo de como você trate isso. Certo? Bom, então nós temos aqui que a camada mais embaixo é a Core OS, né? Mais embaixo fala assim, mais próxima do hardware. A Core Services, né? Bem seguinte. Depois a mídia, para trabalhar de áudio, vídeo, etc. O Core Touch, que seriam as camadas, né? A camada para você tratar com as interfaces do usuário. Beleza? Bom, então são as 4 camadas aqui que nós estudamos. E também, né? Saber o que é a Siri. Né? A Siri é um assistente pessoal. Então a gente estudou isso aqui, que ela é um assistente pessoal que utiliza aproximadamente linguagem natural para responder perguntas realizadas por voz pelos usuários. Né? Então o usuário consegue tratar, né, falar com o seu telefone, digamos assim, né? Enviar comandos ao seu telefone via linguagem natural, conversando como se estivesse com uma pessoa, certo? Então isso aqui é algo que tem evoluído bastante, né? Isso foi objeto de pesquisa recentemente, né? Está sendo objeto de bastante pesquisa nova. E que tem sido de bastante utilidade, né, para os usuários, né, que esses dispositivos móveis hoje a gente utiliza bastante movimento, né, enquanto a gente está fazendo outras coisas. Então ele é bem interessante porque facilita a usabilidade. Ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. A gente termina a aula de hoje. E aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo por e-mail, né, ou pelo AVA, ou qualquer ferramenta que a gente consiga se comunicar. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.